Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive. Alguns anos atrás, eu estava na CCXP, o maior evento nerd do Brasil, e eu estava na apresentação da Panini Comics, em que eles iam anunciar os lançamentos de quadrinhos para o ano seguinte. E eu notei, tanto em mim quanto na plateia toda, um entusiasmo muito maior pela republicação de quadrinhos clássicos do que pelos anúncios dos lançamentos atuais. Ninguém se importava muito com a saga da Marvel que iria acontecer no ano seguinte ou com o final do arco do Batman, mas as pessoas vibraram, e eu também, com anúncios como, por exemplo, o Quarteto Fantástico do John Byrne, o Superman do John Byrne. Havia muito mais empolgação pelas publicações clássicas. E eu passei por um momento na minha vida em que eu considerei abandonar de vez os quadrinhos atuais, por razões que eu vou dizer para vocês. Hoje eu já não estou mais com esse pensamento, eu nunca consegui, na verdade, me desvencilhar por completo dos quadrinhos atuais, mas há um pensamento, há uma ideia muito presente entre os leitores de que não se faz mais gibi como antigamente, de que só os quadrinhos dos anos 90, 80, 70 e 60 é que são bons. Existem canais que só se dedicam realmente a esses quadrinhos clássicos, não falam nada de quadrinhos atuais. E eu quero, nesse vídeo, conversar um pouco sobre isso e apresentar alguns pontos que podem questionar um pouco essa verdade. Seja bem-vindo, viajante. Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. Se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar nesse caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Por que muitas pessoas consideram que os gibis atuais são ruins e que só os quadrinhos antigos é que são bons? Eu quero levantar 3 razões que fazem as pessoas pensarem nisso. Em primeiro lugar, geralmente, com exceções, geralmente só se republica aquilo que foi muito bom, aquilo que foi um grande sucesso, uma obra com uma qualidade muito aclamada. Então isso gera uma desigualdade, porque de um lado você tem o melhor da década de 80, de 90, de 2000, e do outro lado as publicações atuais que oscilam entre excelentes, ruins, boas e péssimas. Isso é uma das razões. Então cria-se já uma distorção da percepção. Em segundo lugar, existe a memória afetiva e o culto da nostalgia. Há um fenômeno já muito bem documentado e discutido de que a gente olha para o passado, lembra da nossa infância, da nossa adolescência, e mesmo aquilo que não era muito bom passa a ser visto como excelente, clássico, maravilhoso. Você já olha aquilo com o olhar da saudade, com o olhar da nostalgia. Em terceiro lugar, também é verdade que hoje em dia alguns criadores e algumas editoras estão menos focadas em produzir boas histórias e mais focadas em ou seguir as tendências do cinema e copiar aquilo que acontece no cinema, ou então produzir ativismo político. Não que o ativismo político seja necessariamente ruim, eu acredito que é inevitável o autor colocar seu viés político e seus valores nos quadrinhos, mas quando isso se torna o ponto principal e se esquece de produzir boas histórias com boas narrativas, isso gera histórias ruins. Eu fui me afastando dos quadrinhos atuais por todos esses 3 motivos. Não é que as histórias estivessem horríveis, não é que as histórias estivessem piores do que antes, mas elas estavam meio insossas, sabe? Sem graça, sem nenhum impacto, sem nenhuma consequência na vida dos heróis. E cada vez mais eu corri atrás, então, dos quadrinhos da minha infância, da minha adolescência e de coisas no passado que eu nunca tinha lido e etc. De uns tempos para cá, isso foi mudando. Eu fui redescobrindo alguns novos quadrinhos que
reativaram esse hábito. Eu quero compartilhar contigo, apesar de tudo isso, eu quero compartilhar, baseado nas minhas experiências, algumas coisas. Primeiro, gibis atuais que você deveria estar prestando atenção, que você deveria conhecer. Segundo, revistas antigas que você deveria conhecer, porque existe o outro lado também. Existe gente que só quer saber daquilo que é atual e não valoriza as coisas clássicas. E terceiro, e aí esse ponto vai dar polêmica e provavelmente eu vou ser cancelado, vou estar falando de quadrinhos clássicos e antigos que não valem o seu tempo, não valem o seu dinheiro e que você deveria passar longe deles. Vamos lá? Primeiro, quadrinhos atuais que você deveria dar uma chance, que você deveria conhecer. Mulher Maravilha e Flash, mensal da editora Panini. Está iniciando uma nova fase. As histórias da Mulher Maravilha com os roteiros do Tom King. E você vê um roteiro com bastante aspecto político, aquilo que eu estava falando, mas esse aspecto político serve para contar uma boa história, uma história cheia de tensão, em que existe uma monarquia secreta nos Estados Unidos e que a Mulher Maravilha está dentro de uma trama sobre política mesmo, e é muito bom. O Tom King é muito bom nessas questões políticas. E o Flash, escrito pelo Sam Spurrier e desenhado pelo brasileiro Mike Deodato, com uma trama de ficção científica, uma trama com vários conceitos mirabolantes, misteriosos. Mulher Maravilha e Flash vale muito a sua conferida. Outra mensal atual que vale a pena você olhar: Batman, Superman, os melhores do mundo. Aqui nós temos o Mark Waid, o grande Mark Waid, criando essas aventuras do Superman e do Batman, em que eles estão vivendo realmente aventuras, né? Aventuras pelo multiverso, aventuras cheias de ação, cheias de diversão. É uma leitura leve, descomprometida, mas sem ser boba. Tem também as histórias da Turma Titã, os melhores do mundo, Turma Titã, também pelo Mark Waid. E aqui começa uma fase em que o Batman e o Superman vão encontrar com as versões deles da Terra da história Reino do Amanhã. Não é? Muito boa, vale a pena. O Incrível Hulk, o encadernado do Philip Kennedy Johnson, que trabalha também na DC, trabalhou com o Superman. E aqui ele está retomando o tom de terror das histórias do Hulk, que havia também no Imortal Hulk. Se você não conhece o Imortal Hulk do Al Ewing, vale a pena, são 10 volumes. Aqui é esse mesmo tom. O Hulk está mais monstruoso do que nunca, mais assustador do que nunca, e há uma trama de monstros antigos, monstros ancestrais, olha o Hulk aqui, e querem que o Hulk faça parte do exército deles para dominar o mundo. São histórias bem gore, bem assustadoras, muito interessante, vale muito a pena. O Incrível Hulk, o encadernado, está saindo atualmente pela editora Panini. Agora eu quero falar de alguns quadrinhos clássicos que valem muito a pena você também correr atrás. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você dar o seu like, dar a sua curtida, que você compartilhe aí esse vídeo com pessoas que você conhece. Nosso canal está começando, precisamos muito da sua ajuda. A sua curtida ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, tudo bem? Histórias antigas que eu recomendo muito: Os Vingadores, de Kurt Busiek e George Pérez. Eu tenho essa edição da editora Salvat em 3 volumes, mas está para sair aí o Ônibus. Isso aqui, gente, é um tesouro. Isso aqui realmente vale muito a pena. Você tem aqui o George Pérez no auge, desenhando praticamente todos os Vingadores que já existiram, e o Kurt Busiek retomando esse espírito clássico da equipe, não é? Essa equipe que são os maiores heróis da Terra, e eles enfrentam as maiores ameaças, tem um respeito muito grande por toda a cronologia, né? É uma fase em que realmente é o ápice, é a melhor fase dos Vingadores, vale muito a pena, ok?
Kurt Busiek, George Pérez desenhando e Kurt Busiek escrevendo Os Vingadores. Vale a pena correr atrás desse ônibus. Outro tesouro dos quadrinhos antigos que vale a pena muito é a saga dos X-Men. Eu creio que essa é a melhor saga que está se publicando no momento. Vai começar em breve aqui na saga dos X-Men uma fase em que os X-Men vão estar espalhados pelo mundo, dados como mortos, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, semelhante, ironicamente, coincidentemente, com a fase atual, que os X-Men vão estar mais ou menos numa situação assim. Vale muito a pena, você pode começar em qualquer número, você vai ficar meio perdido, mas aos poucos você vai entender e pegar o fio da meada dessa grande novela que são os X-Men do Chris Claremont. Outro clássico que vale muito a pena você correr atrás, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, do Dennis O'Neil e do Neil Adams. A Panini está publicando agora a edição absoluta, tamanho maior, o acabamento de luxo. Essa revista aqui marca o início da Era de Bronze, em que os quadrinhos começaram a tratar de temas mais sociais, mais políticos, mais realistas, tratar as questões do dia a dia, como, por exemplo, quando o Ricardito, que é o parceiro mirim do Arqueiro Verde, ele se envolve com drogas, com dependência química. Então vai tratar de temas de racismo, fanatismo religioso, pobreza, superpopulação. Excelente quadrinho com a arte espetacular do Neil Adams. Vale muito a pena você correr atrás. E agora eu vou chegar naquela parte que provavelmente eu vou ser cancelado, mas eu espero que você tenha paciência. Eu vou falar aqui de quadrinhos antigos que não valem a pena o seu dinheiro. Quadrinhos antigos que estão sendo publicados e até mesmo saudados como o último biscoito do pacote, como coisas sensacionais, como coisas clássicas e que, na verdade, gente, são um lixo, não valem a pena e é só a memória afetiva que está trabalhando isso, está fazendo você comprar. Tome cuidado com isso. Prontos? Preparados para verdades duras? Spawn Origins. Tá? Quando anunciaram esse lançamento aqui, eu fui um dos trouxas que comprei, levado pela memória afetiva e levado por aquele saudosismo. E eu comprei o volume 1 e comprei o volume 2, porque aqui no volume 2 tem a famosa história do Dave Sim, que nunca tinha sido publicada no Brasil, em que o Spawn ele tem uma história metalinguística em que ele encontra cérebros, esse personagem aqui das histórias independentes do Dave Sim, e tem a famosa cena em que o Spawn encontra os personagens da Marvel e da DC aprisionados e os seus escritores. Eu lia isso boba, sem graça, sem consequência. É ruim, gente. Spawn é ruim. Era ruim na época, a gente gostava porque a gente era adolescente. Continua sendo ruim agora. Não perca seu tempo, ok? Agora eu vou ser muito cancelado, né? Eu vou falar de algumas, não são todas, das séries Marvel Epic Collection. Não essa aqui é boa, Punho de Ferro. Mas quando foi anunciada a série Epic Collection, todo mundo vibrou, porque é uma série com um excelente custo-benefício. São muitas páginas, com um acabamento muito bom, sem ser capa dura, fácil de transportar, fácil de segurar, com um preço razoável. E aí todo mundo ficou muito nessa expectativa, mas a curadoria da Epic Collection lança algumas coisas boas, como o do Capitão América, do Homem-Aranha, dos Vingadores, essa própria do Punho de Ferro, mas tem muita coisa horrível, né? O Thor dos anos 90, Demolidor de armadura, o próprio Quarteto Fantástico do Walt Simonson, não é lá essas coisas, muita coisa descartável, muita coisa que não vale o seu preço, e quando é lançada, Epic Collection, preciso comprar. Não precisa, não é tudo isso, não vale muito a pena. E agora, eu vou ser cancelado de vez. Não vale a pena você adquirir a edição definitiva do Demolidor.
eu tenho essa fase nesta série aqui da coleção clássica Marvel. Mas quando anunciaram que iam lançar a edição definitiva do Demolidor, podendo lançar em edição definitiva dos Vingadores, edição definitiva do Quarteto Fantástico, lançaram do Demolidor, esse início do Demolidor é muito bobo. Esse início do Demolidor é pior do que o início dos X-Men. Ah, é difícil, viu? É um páreo duro, ambos são muito ruins. Mas são histórias bobas, são histórias infantis, são histórias que não trazem, não tem nada a ver com o que o personagem se tornou depois, a partir do Frank Miller. Então tem gente comprando e colecionando porque quer ter tudo do Demolidor, mas esse comecinho aí realmente não vale a pena, tá, gente? Eu acho que a gente pode concluir esse vídeo dizendo que, tem muitas coisas boas saindo, assim como sempre teve muitas coisas ruins saindo. E 2, não é porque alguma coisa é publicada num formato ônibus, num formato de edição definitiva ou absoluta, não é porque uma coisa se diz clássica que ela é clássica ou que ela é boa, ok? E aí, você ficou com vontade de ler alguma dessas edições atuais? Você ficou com vontade de conhecer algum desses clássicos? Você ficou com raiva de algo que eu tenha dito? Deixa aí nos comentários, vamos interagir juntos, tá certo? Lembre-se, boas leituras te fazem viajar.